Vamos de pós-jogo, né? Depois desse jogo horroroso, e assim, nesse momento são mais de meia-noite, eu acalmei um pouquinho para poder gravar esse pós-jogo. E eu não sei se a sensação de vocês é a mesma que a minha. É um absurdo, é um absurdo. E por que eu tô falando? O Fluminense jogou com um time praticamente de amadores. O time que nunca ganhou uma partida internacional. O Fluminense adora fazer isso, é Robin Hood. Um time que. Como é que eu posso dizer, cara? Que a qualidade técnica, se jogasse o Carioca, brigava para não cair. Eu creio que o Madureira, Sampaio Correia, faria jogo duro com eles. E se não ganhasse. Então, fora a colocação de jogadores, me explica você terminar o jogo com dois jogadores no banco, com os jogadores morrendo em campo. O Bernal andava, porque já não aguentava mais. Então não põe a culpa só na altitude, não, porque. E agora, me explica esse planejamento aí. Quem é o culpado? É o Mário, que contratou esse elenco, que nós não temos elenco? Fique bem claro, gente, nós não temos elenco. Nós podemos ter um time, um outro jogador ali que pode entrar, mas elenco nós não temos. E passa longe, passa bem longe. É, me explica, é o Renato com essa ideia estapafúrdia de mandar todo mundo reserva porque quer poupar. Lembrando, isso aconteceu há 2 semanas atrás com o Botafogo. E aí nós vamos jogar domingo com o Atlético em Minas. Deixa eu só fazer uma lembrança para vocês, se o pessoal não sabe. O Fluminense tem duas criptonitas bem fortes. Uma se diz altitude. A gente não ganha, não adianta. A segunda chama-se campo sintético. E o jogo de domingo é no campo sintético. Vamos jogar com o Galo no campo sintético, na Arena MRV. Então, aí depois você fala assim, o Renato estava reclamando de uma coisa muito importante que era tempo para treinar. Ele não tenho tempo para treinar, não tenho isso, não tenho aquilo. Verdade, Renato. Verdade. Eu tenho que concordar com você que você não tem tempo para treinar. Só que você teve uma semana naquela lá e tem mais uma, são praticamente 15 dias. Uma pré-temporada brasileira. Ou você acha que é diferente? Os times quando voltam de pré-temporada são 15 dias, então você teve uma pré-temporada, então não dá mais para falar de tempo. Quando você fala em poupar, porque nós vamos jogar o Mundial, eu até entendo. Mas precisa poupar todo mundo? Precisa deixar, por exemplo, o Canóbio no Rio de Janeiro? Precisa deixar alguns jogadores no Rio de Janeiro? Fica a pergunta, né? Um Lima, é porque deve estar jogando muito. Deve estar, nossa, deve estar jogando um futebol fantástico. Então, a gente tem que passar essas vergonhas. Ontem estava todo mundo caindo em cima do Vasco porque perdeu de 4 pro Porto Cabedelo, que é um absurdo. E eu concordo com os torcedores que estavam caindo em cima de todo mundo. Mas a nossa vergonha não é muito menor, não. Ah, mas foi só 1-0. Gente, olha o time que nós jogamos. Olha o time que nós jogamos. Ele não joga a Série D aqui, gente. O Náutico ganha deles. Você tá louco. O Aparecidense ganha deles. Então, gente, é inadmissível. E eu nem tô falando dos lances do jogo. Quando você pega, por exemplo, aquele lance que o Isaac sozinho. Aí tem. E foi frouxo, a palavra exata, frouxo. Amarelou. E aí tenta passar a bola. Se o Vitoreudo não faz um bom jogo hoje, a gente tomava muito mais. Eu vejo todo mundo aí batendo no Paulo Baia, mas ele ainda tentou, cara. Ele não foi dos piores, não. Vamos ser bem sinceros, ele não foi dos piores, não. Tem gente muito pior em campo aí. O que é o Hércules, gente? Me explica que até agora eu não estou conseguindo enxergar. Aquele jogador que jogava no Fortaleza é o mesmo que nós contratamos, tem certeza? Não é fake, não. O que é o Hércules?
Que partida horrorosa. Gente, o Thiago Santos, ele não dá pra jogar no Madureira, gente. Ele não tem vaga no Madureira. Sabe? E aí a gente insiste com o Thiago Santos. Por exemplo, hoje o La Vega também não jogou nada. Mas também, vamos colocar, a chance que deram pro garoto no time reserva, na altitude. Esse eu ainda vou perdoar porque ele é um menino. Mas tem outros aí que Jesus amado. Jesus amado. Então, é vergonhoso vir aqui falar de futebol. É vergonhoso vir aqui à noite conversar com vocês, falar de pós-jogo desse time lamentável. É lamentável. A gente fica acordado, a gente tem expectativa. Aí vão dizer, mas cara, você tá pegando pesado. Foi um time todo reserva. Gente, é o time reserva do Fluminense, ele veste essa camisa aqui, ó. Essa aqui. Ele entrou com essa camisa em campo, ele tem que correr, tem que jogar bola. Entendeu? Não adianta. Ele não jogou com qualquer coisa, ele jogou com essa camisa, gente. Com essa camisa tem que jogar bola. Tem que entrar em campo e tem que honrar essa camisa. Todo o time do São José não deve ter o salário do Renato Augusto. Então, o que falar? Um estádio que tinha menos de 100 pessoas, se tivesse 150 é muito. Lá, 150 pessoas. Era muito. Vazio. Ah, mas tem altitude. Pelo amor de Deus, gente. Com um time de quinta divisão, você tá de brincadeira. Time que vem de 7 derrotas, 3 goleadas. Time que nunca ganhou um jogo internacional. Aí vai lá e ganha do Fluminense. Então, gente, é assim, não dá pra dizer que dá pra você não ficar desgostoso, né? E eu tô totalmente desgostoso. Chega de beirar o ridículo, chega de beirar o absurdo. Eu tá aqui conversando com vocês essa hora, falando desse medíocre. E aí vamos esperar o jogo de domingo e não espere grande coisa. Olha, eu não quero ser pessimista, gente, não parecer que eu sou pessimista. Mas não vai com essa esperança, porque o time ficou treinando, ele vai correr pra caramba. Muita calma nessa hora. O Renato com essa coisa de, ele fez uma ablação, não podia ir, mas no jogo do Grêmio ele foi, né? Então é muito estranha essa história. A Copa Sul-Americana, gente, a gente tem que parar pra pensar que é nosso caminho mais curto de voltar à Libertadores, é o caminho mais curto da gente ter um título esse ano. Que o restante eu acho muito difícil. E aí a gente faz esse papelão. Nós vamos ter 2 jogos ainda no Maracanã. Dá pra gente ganhar? Dá. A gente tem uma obrigação de ganhar. Mas a hora de você descansar os jogadores você não vai poder, né? Porque na hora que podia você não fez o seu papel. Então agora tem que botar todo mundo pra jogar. Vamos dar nota pra esses amontoado, pra não falar alguma coisa. Porque esse Fluminense é um grande amontoado de jogadores medianos. Tem hora que eu tenho que entender, mas ele é culpado nisso. Eu tenho que entender a fala do Mano, que a gente tá cheio de jogador médio. Esses do Fluminense nem médios são, né? Venhamos e convenhamos. Vamos ver aqui as notas que eu dei e vou mostrar pra vocês. E eu queria que depois vocês dessem a opinião de vocês. Vamos lá. O Vitorino pra mim fez um bom jogo. Salvou o Fluminense de não tomar muito mais. Então eu dou nota 7 pro Vitorino. O Guga pra mim foi o melhor em campo. Tentou, batalhou, então pra mim nota 7 pro Guga. O Manuel, meu Deus, mas ele não foi o pior. Então o Manuel eu dei nota 4. O Thiago Santos, eu não consigo mais ver o Thiago Santos com a camisa do Fluminense. Ele na hora do lance, ele é tão ruim que até escorregar na hora do lance do gol escorrega. 2,5. O René, o time tá mais encorpado. Encorpado em quê, gente? O que jogou o René? Bosta nenhuma. Ele entrou em campo, tava lá, mas jogar a bola nenhuma. Facundo Bernal jogou bem, não foi dos piores não. Só que teve um momento que ele cansou. E aí você me explica o seu técnico morrer com 2 substituições com o Facundo Bernal andando em campo. Eu dei 6,5. O Hércules pra mim
pior em campo, mas com larga distância. Esse Hércules para mim até agora não provou porque veio, nem o valor que ele custou. Eu dei nota 1 porque eu fui legal. O Lescano é um menino. Esse eu vou dizer assim, está passando pano, passa um pano para ele. Ele não foi bem? Não. Nota 4. Mas ele eu acho que ainda está em fase de adaptação. Lembre, John Arias chegou, fez a mesma coisa, demorou. E hoje quem é John Arias? Então o Lescano eu ainda tenho uma paciência com ele. Desculpa, gente. Kevin Serna, um jogo pífio. Mas também colocaram ele no meio de uma... O Serna, gente, é um no cravo, outro na ferradura. Isso é fato. Não adianta a gente ficar tentando fugir e tampar o sol com a peneira. É um no ferro e outro na ferradura. Um cravo e outro na ferradura. Então eu dei nota 3. Olhando aqui, Paulo Baia. Eu vejo todo mundo batendo no Paulo Baia aí. Mas eu acho que ele fez um jogo honesto. Correu, tentou, deu um passe maravilhoso para o Renato Augusto fazer o gol de cabeça. Melhor do que muitos que estão em campo aí. Pelo menos correu. Tem condição de vestir nossa camisa? Não. É jogador para jogar no Fluminense? Não. Mas nesse jogo foi menos pior. Joaquim Lavega. Outro que eu vou dar uma passada de pano, porque foi a primeira vez que ele jogou, saiu jogando. Não é fácil jogar na altitude para o menino. Nunca jogou lá. Então, 2,5 pro Lavega. Aí entra o Renato Augusto. Não fez um jogo ruim, não. Não foi de todo ruim, não. Mas, gente, Renato Augusto voltando de contusão. Ele já não corre. E você coloca ele na altitude. Gente, me explica esse planejamento que eu não consigo entender. Me explica. É complicado, gente. Bastante complicado. O Isaac, pra mim, um frouxo. Frouxo. Teve o lance pra fazer o gol e amarelou. Foi frouxo. Nota 2. E o Kevin entrou, gente, só por entrar. Porque não fez absolutamente nada. Também não vou pesar na conta do moleque não, porque ele não teve nem culpa. Mas nós temos aqui agora Alexandre Mendes. Por que ela tá 1? Porque morrer com 2 substituição. Escalar esse time, botar o Renato Augusto pra jogar, a culpa é sua, filho. Ah, mas o Renato tem a ver com isso. Você que tava ali na beira do campo, filhão. Então essa culpa é sua, carrega, assume, entendeu? Aceita que dói menos. Essa culpa é toda sua. Então nota 1 pra você. Então essas são minhas notas. Então, gente, depois dê sua opinião, coloque lá a sua nota, fale o que você achou, o que você não achou. E se você tá tão indignado quanto eu não consigo nem estar bravo, gritando. Eu tô decepcionado, eu tô irritado, eu tô chateado. Isso é um péssimo. Até pra pegar no sono é ruim. Eu tô com sono, mas quando eu deitar na cama o sono não vai ficar. Mas vamos lá. Vamos esperar domingo. Até domingo eu trago informações aí pra gente. A gente vai trazer mais alguns vídeos aí, trazendo mais informações do Fluminense durante essa sexta-feira. A única informação que eu já tenho é que o time sai de lá hoje a 1h30 da manhã, horário de lá, 2h30 da manhã, horário daqui. Quer dizer, de manhã cedo tá no Rio de Janeiro. Então é só essa informação. O restante também não vai mudar nada, não. Não vai mudar absolutamente nada. Deixa como tá, porque é melhor. Tá bom? Obrigado, gente. Entra no canal, deixa seu like. Tá? Se inscreve, por favor. Isso ajuda muito o canal a crescer. Nós estamos começando agora e que a gente quer dar uma continuidade nisso aí, tá bom? Um abraço grande para vocês todos. Muito obrigado. Fica com Deus, gente.